Esse é o planeta Terra. No planeta Terra, dentre várias criaturas, moram os seres humanos. Os seres humanos são seres vivos de considerável inteligência, que se relacionam por meio de seus comportamentos. O comportamento de um ser humano se relaciona com seu ambiente e com outros seres, em uma relação de dependência que chamamos de contingências. As contingências podem ser de reforçamento ou de punição. Contingências de reforçamento aumentam a probabilidade de um comportamento se repetir. As contingências de punição, por sua vez, diminuem essa probabilidade. Por meio das consequências de seu comportamento, o ser humano aprende. Enquanto um ser biológico, social e culturalmente moldado, o ser humano influencia e é influenciado pelas consequências de seu comportamento. Dessa forma, influencia o comportamento dos outros também. No presente estudo, investigamos a forma como um ser humano pode influenciar pensamentos e decisões de outro, por meio de contingências de reforçamento e de punição. Um experimento é caracterizado por uma manipulação explícita e planejada das circunstâncias. Nesse trabalho, a manipulação é a moldagem do comportamento do outro por meio da resposta com feedback imediato. Feedback imediato acontece quando reforçamos ou punimos as respostas imediatamente após a sua emissão. Quando as contiguidades temporais são causais na relação das contingências, a padronização do comportamento é mais efetiva. Ou seja, quando a consequência é imediata, o comportamento é melhor adquirido, mantido e regulado. O objetivo do presente estudo é que, por meio de reforços e punições imediatas, a resposta do sujeito seja moldada àquela que o experimentador deseja. Nossa expectativa é que, por meio dessa modelagem, ao fim do experimento, o sujeito responda verdadeiro à imagem que designamos como correta e falso às imagens que designamos como erradas. A hipótese é que, dessa forma, podemos afetar o processo de tomada de decisão de um sujeito, simplesmente gerando consequências imediatas a determinado comportamento, e assim, também, formando aprendizado. E como faremos isso? Para essa experiência, utilizaremos um computador. Nesse computador, uma apresentação de PowerPoint. Fora desse computador, uma folha de registro e uma caneta para registrar. E, por fim, um brinde. No nosso caso, o brinde é chocolate. O sujeito da experiência é anônimo, então chamaremos ele de MS, ok? Ele foi escolhido pelo grupo diante somente de sua disponibilidade e da nossa. O sujeito da nossa pesquisa não precisaria ter uma idade, gênero, raça ou nível de escolaridade específico. Sendo assim, o único critério de escolha seria a sua disponibilidade para fazer o experimento com a gente. Eis as regras do experimento. Ao sujeito serão apresentados slides com desenhos. Antes do experimento ser iniciado, escolhemos que a imagem designada como correta seria de uma estrela com um asterisco grande fora dela. O sujeito experimental foi então submetido a esta imagem e variações dela, passados pelo experimentador no computador através do PowerPoint. Quando o nosso sujeito MS falava verdadeiro para a estrela, com um asterisco grande do lado de fora, ele era reforçado com o certo pelo experimentador. Se dissesse falso para esta opção, era punido com o errado. Mas quando falava verdadeiro para qualquer uma das outras opções, uma estrela com asterisco pequeno ou grande dentro dela, ele era punido com o errado. Quando falava falso para essas opções, era reforçado com o certo. Em resumo, era imediatamente reforçado quando acertava a imagem que escolhemos e imediatamente punido quando errava ou escolhia alguma das outras. Consegue distinguir? Então vamos para a próxima informação. Todas as respostas do sujeito eram anotadas pelo outro experimentador em uma folha de respostas. Quando a MS acertasse 10 respostas seguidas, ou seja, quando 10 respostas fossem reforçadas, o experimentador parava o experimento e recompensava a MS com um brinde, o chocolate. Mas quantos slides tinham para que a MS pudesse errar e acertar? No total, existiam 120 slides que poderiam ser passados 2 vezes caso a MS não atingisse as 10 respostas certas de primeira.
totalizando então 240 slides. Como dito antes, tinham 120 slides, podendo ser repetido 2 vezes, mas no total utilizamos 176 cartões ou slides. Para análise, dividimos ele em 8 blocos de 20 cartões e um de 16. Esse último bloco, o bloco 9, foi o que teve 10 acertos consecutivos. Só para relembrar, quando o MS fosse reforçada por 10 slides consecutivos, o experimento era pausado e ela receberia uma recompensa. Calculamos a partir disso a média de acerto de cada bloco, ou seja, a quantidade de vezes que MS deu a resposta certa antes de fazer uma afirmação errada sobre o conceito exibido no slide. Assim, a gente mediu o progresso dela a cada 2 blocos, mantendo a média de acertos por 40 cartões antes de progredir novamente. Então, qual foi a média? Como vocês podem ver, a média está contida nesse gráfico. Existiram aumentos sucessivos nos acertos e como no bloco 9 existiram menos slides, era de se esperar que houvesse menos acertos também. No bloco 1, MS poderia estar fazendo hipóteses para chegar a uma resposta concreta, e nos blocos 2 e 3, ela pode ter feito uma lógica relacional equivocada, de aproximações sucessivas que foi sendo moldada a partir do momento que ela possuía punições ou reforçamentos a cada resposta dada. Antes de falarmos o que analisamos desse resultado, é importante falarmos o que é abstração. A abstração é o processo de emitir um comportamento sob controle de uma propriedade do estímulo, ignorando outras. Estímulos são antecedentes do comportamento, são parte do ambiente e possuem relação com as consequências, oferecendo contexto ao acontecimento de determinada resposta. O ser humano diferencia os estímulos como discriminativos ou delta. Estímulos discriminativos são aqueles que controlam a ocorrência do comportamento. Estímulos delta sinalizam indisponibilidade ou extinção de reforço. Quando um estímulo compartilha propriedades físicas ou funcionais com um estímulo discriminativo, ocorre uma generalização. Ou seja, o cérebro agrupa esses estímulos na mesma classe, de forma a facilitar nosso aprendizado. Para que tudo não seja agrupado com uma mesma coisa, o corpo também discrimina estímulos com propriedades diferentes em classes diferentes. A abstração é a generalização de uma classe de estímulo e sua discriminação de classes diferentes. Neste experimento, a abstração ocorreu quando seu comportamento ficou sob o controle de estímulo asterisco grande fora e ignorou outros estímulos como asterisco grande dentro ou asterisco pequeno e fora. A partir da abstração, ela conseguiu generalizar esse estímulo e, independente da posição do asterisco, contanto que ele fosse grande e estivesse do lado de fora, ela conseguia discriminar e falar que aquele estímulo estava correto e os outros estímulos eram errados, sendo assim reforçada e não mais punida. Além disso, conseguimos verificar a veracidade do feedback imediato no processo de aprendizagem, concluindo que ele agiliza o processo de aquisição de conhecimento. E depois de tudo o que foi dito, podemos concluir o que? É possível falar que a formação de conceitos não é um fenômeno espontâneo. Ela depende e se estabelece a partir de uma história de contingências desse indivíduo. Essa formação de conceitos é feita pelo processo de abstração que já foi explicado, e de atenção. Ter atenção nada mais é do que comportar-se sob o controle de determinado estímulo, e um sujeito age com rigor quando está em uma posição em que se sente com alta fiscalização, sentindo-se controlado por esse estímulo. Assim, podemos concluir que investigamos a forma como o ser humano pode influenciar pensamentos e decisões de outros a partir desses 2 processos. E nesse experimento, influenciamos MS a achar que uma figura era errada e outra era certa, comprovando então que conseguimos moldar o comportamento através de tudo que foi explorado. Por fim, atribuímos parte do sucesso da modelagem de comportamento à imediaticidade da resposta de reforço ou punição oferecida pelo experimentador. A padronização de respostas corretas de MS a partir do bloco 2 seguiu uma sequência estável, comprovando a influência da causalidade das contiguidades temporais na aquisição, manutenção e regulação do comportamento. É por meio desse comportamento que os seres humanos se relacionam entre si e com o planeta Terra onde vivem.